Oi, bom dia. O nosso grupo vai apresentar agora para vocês o nosso trabalho de português sobre o José Lins do Rego. Bom dia, meu nome é Danilo Almeida e eu vou falar sobre a geração de 1930, que é a segunda fase do modernismo no Brasil. É chamada de fase de consolidação e compreende o tempo de 1930 a 1945. Por causa do período que se passa, há muitas influências de fatos como a Revolução de 30, a Revolução Constitucionalista de 1932 e a Segunda Guerra Mundial. Por causa disso, suas obras elas eram muito conhecidas por trazerem de forma filosófica fatos contemporâneos da época, o realismo sociopolítico e conflitos espirituais. Dentre as principais características da época, podemos citar a influência do realismo e do romantismo, o nacionalismo, universalismo e regionalismo, a realidade social, cultural e econômica, a valorização da cultura brasileira, a influência da psicanálise de Freud, a temática cotidiana e linguagem coloquial e o uso de versos livres e brancos. Os principais autores da época são José Américo de Almeida, Graciliano Ramos, Jorge Amado e José Lins do Rego. José Lins do Rego foi um escritor brasileiro nascido no Engenho Corredor, em Pilar, na Paraíba, no dia 3 de junho de 1901. Sua mãe faleceu no mesmo ano de seu nascimento, então ele foi criado pelos seus avós e pela sua tia, enquanto seu pai, que era um grande proprietário de terras, morava em uma outra fazenda. Após a morte da sua tia, ele passou a estudar na cidade de Itabaiana, no Instituto Nacional do Carmo, e em 1920 ele ingressa no curso de Direito, em Recife, no qual se formaria em 1923. Logo no ano seguinte, em 1924, ele casa-se com Filomena Massa Lins do Rego e, em 1925, é nomeado promotor em Manhuaçu, Minas Gerais, cargo que ele não permanece muito tempo, mudando-se para Maceió logo no ano seguinte. Seu primeiro livro, Menino de Engenho, foi publicado em 1932 e 3 anos depois, em 1935, José Lins muda-se para o Rio de Janeiro, atuando como fiscal do Imposto de Consumo. Também foi secretário-geral da Confederação Brasileira de Desportos entre os anos de 1942 e 1954, durante o governo de Getúlio Vargas. José Lins do Rego morreu em 12 de setembro de 1957, no Rio de Janeiro, já tendo ganhado os prêmios Fundação Graça Aranha, Felipe de Oliveira, Fábio Prado e Carmen Dolores Barbosa. Oi, eu sou a Pietra e eu vou apresentar para vocês um pouco sobre as características literárias das obras do José. Começando, os temas que assim mais vistos assim, ele falava sobre de uma forma realista sobre o sistema arcaico e a sua decadência, sobre a cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro, situado no final do século XIX e no começo do século XX. Continuando sobre os temas, ele falava também bastante sobre o patriarquismo, a violência e o autoritarismo. Em questão assim da sua escrita, na forma que ele escrevia, por exemplo, por se passar no Nordeste, tinha uma forte oralidade da região e também é muito claro e bem direto, com um toquezinho de jornalismo. José Lins tem 23 obras que são consideradas suas obras principais. A primeira obra ela foi intitulada de O Menino de Engenho, que foi publicada em 1932. E essa obra ela relata a vida de Carlinhos no Engenho Santa Rosa e mostra as desigualdades e a permanência de traços de escravidão dentro do engenho. E a sua última obra, ela foi intitulada O Vulcão e a Fonte, que foi publicada em 1958. Fogo Morto é a obra-prima do escritor José Lins do Rego, livro que mostra com linguagem forte e poética a decadência dos engenhos de cana-de-açúcar. Publicado em 1943, é a última obra do mais expressivo dos ciclos do escritor, onde, apesar de marcar o término da série, com a queda dos senhores de engenho,
O romance define seu auge como escritor, constituindo uma obra de arte da literatura regionalista e de caráter neorrealista. É inserido pela crítica literária como parte da segunda fase do modernismo brasileiro. O romance, narrado em terceira pessoa, é dividido em 3 partes, sendo que cada uma conta com seu próprio protagonista, como se fossem 3 histórias distintas e sucessivas. Os 3 protagonistas, segundo o crítico literário Alfredo Bozzi, são expressões maduras dos conflitos humanos de um Nordeste decadente. Os personagens principais se interrelacionam durante toda a narrativa. São eles Mestre José Amaro, Coronel Lula de Holanda e Capitão Vitorino. Cada uma dos personagens principais representa uma classe social da população nordestina. As 3 personagens centrais estão envolvidas no cenário de miséria, doenças e por uma politicagem e prepotência policial que defende as minorias fortes e até mesmo o cangaço. A narrativa está majoritariamente ambientada no Engenho Santa Fé. Esse trabalho, como vocês já podem ter visto, foi apresentado por Danilo Oliveira, João Pedro Martins Hessel, Lucas Evangelista Santana, Lucas Fraga Faria e por mim, Pietra Precioso. Essas aqui são as nossas referências e muito obrigada pela atenção.